Bom, eu queria falar de uma das outras questões que foi debatida hoje no Parlamento. Aliás, hoje foi um dia de orçamento retificativo, de lei quadro das privatizações, a proposta do PCP para manter as Golden Shares, um Conselho de Finanças Públicas. Portanto, foi assim uma sessão por atacado, de propostas do Governo por atacado. Eu queria falar da questão das privatizações e das Golden Shares. Nós estamos num momento em que se está a atingir o fim de um percurso. Começou com a ideia de que várias empresas públicas foram passando a sociedades anónimas, enfim, assumindo formas mais de direito privado durante vários anos. Depois passaram a ser maioritariamente públicas, mas com capital privado, sempre com a garantia de que o Estado determinaria o interesse público. Depois o capital foi sendo privatizado, mantendo-se apenas as ações especiais ou umas pequenas cotas, dizendo-se que os direitos especiais garantiam o interesse público, e agora acabam os direitos especiais, as chamadas Golden Share, enfim, não se percebe onde é que havia tanta defesa do interesse público que leva aqui agora todo este processo de privatizações chega ao fim desta maneira, com uma dívida pública muito maior do que no seu início, com alavancas fundamentais da nossa economia entregues hoje a grupos, a empresas privadas com domínio de capital estrangeiro em muitos casos, com um programa de privatizações que tem no seu elenco um conjunto de empresas que são monopólios naturais e que nem sequer terão qualquer tipo de concorrência, a REN, a Refer, enfim, um conjunto de empresas, a ANA. E o que vemos é que todo este programa de privatizações irá render, na previsão do Governo ao Estado, 5 mil milhões de euros, que é uma quantia facilmente obtida em poucos anos com os dividendos e com os impostos pagos por estas empresas e que, aliás, daqui a bocadinho, quando discutimos o BPN, podemos comparar com aquilo que vai ser o buraco do BPN. O nosso tema, de fundo, eu abri esta história esta notícia com uma história que saiu na nossa imprensa há uns meses largos, há mais de um ano de resto. Foi no Diário de Notícias, em que se diz que, de acordo com o despacho de acusação dos arguidos do BPN, as contas da Procuradoria levam as imparidades a 9,7 mil milhões. Ora, isto é muito mais do que aquilo que se discute, é muito mais do que aquilo que se diz que vai ser retificado, é de facto muito mais do que aquilo que se sabe. E eu aqui faço um ato de contrição porque a imprensa nacional toda, além do Diário de Notícias que a divulgou, não deve ter dado porque a notícia morreu. Deixou de se falar nisto. Ora, 9,7 mil milhões, avalizada esta informação pela Procuradoria da República, está-nos uma dimensão completamente diferente do escândalo da SLN. Sim, vamos lá ver. Este problema do BPN tem uma origem, em primeiro lugar, naturalmente, a falta de atuação de regulação do Banco de Portugal. Há até um pormenor caricato, que há uma altura em que o Banco Central de Cabo Verde alerta para problemas com a sucursal, com o Banco Insular que tinha em Cabo Verde, e mesmo nessa altura o Banco de Portugal ainda não tinha visto nada, e portanto um Banco Central que certamente tem muitíssimo menos meios e capacidade já tinha detectado, pelo menos, que havia ali algum problema. Quem movimentou foi o Banco Insular, esta maior parte dos 9,7 mil e o Banco de Portugal nada. E depois há o problema da forma como esta discuta-se, o que se discutir e o que se pensar sobre se seria necessária esta nacionalização ou não, como ela foi feita, porque toda a gente sabia que no perímetro da Sociedade Lusa de Negócios, e não só no BPN, é que estavam o fundamental dos ativos mais valiosos deste grupo. E que no BPN haveria muito mais passivo do que créditos, do que património e outros ativos. E, portanto, o que tinha que ser feito, querendo-se nacionalizar, era nacionalizar toda a sociedade e não se permitir que os mesmos acionistas que estiveram no BPN e criaram aquela situação pudessem sair com alguns dos principais ativos nas empresas que, entretanto, mudaram de nome, e o grupo ele próprio mudou de nome, e que continuaram tranquilamente a faturar, deixando o buraco para o Estado. Esse valor
De facto, já há muito tempo não ouvíamos falar dele, hoje está-se a falar de um valor que pode ir até ao máximo de 4.900, 5.000 milhões de euros. Há 1.800 que já foram... É metade disso, portanto, se for... E é gigantesco. E é gigantesco. Eu queria fazer esta comparação porque este é exatamente o valor que o Governo prevê obter por privatizar os 20% da EDP, a Golden Share da PT, a REN, o CTT, todo o programa de privatizações, que é extensíssimo, como sabemos. E, portanto, tudo isso será o equivalente, nestas contas, e para essas não chegará, ao buraco do BPN na sua vertente máxima declarada. Esta situação, por acaso, eu acho que não se tem que atribuir, e sou insuspeito para dizer isso, totalmente à Troika, porque já antes da situação da chamada da Troika e do acordo, já estava a perspectiva da privatização. Mas o timing podia ser... Sempre foi. O governo anterior, o timing podia ser outro. Mas o governo anterior, acho que a solução o governo anterior sempre disse que tinha que ser a privatização. Agora eu pergunto, o Estado fica com o prejuízo. Isso é indiscutível. Não será necessariamente assim. Sim, senhor. Sim, senhor. Aliás, a privatização faz por 40 milhões de euros, o Estado fica com as indemnizações aos trabalhadores que não vão ser absorvidos, que serão mais 50 milhões de euros, ainda vai injetar 500 e tal milhões de euros para capitalizar o banco para obedecer aos ratos. Estava tudo previsto, mas o dinheiro vai. Mas deixe-me agora dizer, havia aqui uma outra opção, que era... Se o banco está nacionalizado, se o prejuízo no fundamental ficará com o Estado, então por que não utilizar o banco para alguma atuação de interesse público, como banco público em determinados setores? Nós, a dada altura, levantámos a hipótese do banco funcionar como um banco, era uma hipótese que devia ser estudada, como um banco para apoiar, mais dirigido às pequenas e médias empresas e à internacionalização das nossas empresas. Curiosamente, parece que é exatamente isso que o BIC quer fazer com este banco. Portanto, isto seria possível no plano público e assim não se perderia, pelo menos ao longo dos anos, com o funcionamento do banco, podíamos ir amortizando aquilo que vai ficar como prejuízo. Mas há aqui uma questão que o Guilherme Silva não referiu, que é, mesmo admitindo que se teria que ter nacionalizado naquela altura, porquê é que não se nacionalizou a Sociedade de Lusa de Negócios? Porquê é que se deixou de fora o fundamental dos ativos? Porque não se pode perdoar a quem criou esta situação no BPN... O ato da nacionalização é já de si uma exceção. Com certeza. Mas deve abranger o conjunto dos negócios e não apenas a parte dos prejuízos. O problema era o problema do banco e as sociedades não eram banco. Mas, Guilherme, toda a gente sabia que eles tiraram os ativos do banco e deixaram lá os prejuízos. Não. Houve aqui algumas preocupações. O Estado não disse grande parte disso. Uma parte. Houve aqui preocupações. Mas são 3 ou 4 sociedades que vão absorver 750 pessoas. São sociedades que funcionam na sede do BPN. Portanto, são sociedades que têm aquela carteira e serviram para... Não sei que atividade terão no futuro, vamos ver. Tem uma atividade à parte. Eu queria dizer era o seguinte. Não é por aí que se vai resolver o problema. Neste milagre nenhum. Já tinha sido tentada uma privatização do BPN. Duas, aliás. Uma primeira, quando ainda não tinham sido criados os veículos para onde foram desviados os lixos tóxicos. E ninguém pegou. Repara o quadro como é evidente. Deixe-me só terminar agora. E ninguém pegou. E, portanto, o que é que o Estado fez a seguir? O governo anterior criou os tais 3 veículos, as 3 empresas, as pares, digamos assim, e transferiu para lá o lixo tóxico e também há referência a créditos sobre alguns outros bancos, mas esses bancos são, por exemplo, o BPN Caimão, o BPN IFI, são sucursais ou outras unidades bancárias do BPN em vários sítios do mundo, na maior parte dos casos. Portanto, não me venha dizer que aqui vai estar uma grande compensação para os buracos do BPN. Para se ver o quadro. Mas deixa-me só terminar. Portanto, o problema aqui é que o Estado perde 2 vezes. Perde porque vai pagar o buraco e perde depois porque limpa o banco, o entrega de borla, porque foi de borla naturalmente, a um privado, não havia ninguém que lhe quisesse pegar sem ser de borla. A questão é esta. Havia alternativa neste momento? Não havia o Estado ficar com o banco e utilizá-lo na defesa do interesse público. Mas como é que acumula prejuízos se for público e vai dar lucro se for do BIC? Porque, infelizmente, esta gestão pública não é famosa. Portanto, os gestores são os vossos partidos que os metem lá. Deve ser um problema das nomeações. E eu acho que o Estado deve ter um papel
Caixa ter Geral um de papel Depósitos não dá regulador. prejuízo. E aí- Há coisas que não se podem fazer. Desculpe. Então, Aliás, o Governo já está a tomar medidas que não estavam no acordo da Troika. Bernardo. Olhe, por exemplo, a sobretaxa do corte de Bernardino. 50% do subsídio de Natal. Não estava lá e, no entanto, o Governo fê-la. Por o meu ponto, eu já percebi que o seu é cumprir o memorando. Já sabíamos, naturalmente, que é, aliás, o seu e do PS e do CDS. Mas este memorando, se for cumprido, tal como está, vai deixar o país numa situação ruinosa. Vai deixar o país numa situação ruinosa. Eu E não é só admito, o problema já do aqui disse há BPN. dias, já disse Não é só o aqui há problema do dias. BPN. E eu ouvi o seu minuto com toda a atenção, mas escusamos estar agora aqui a fingir que vem aí o crescimento nada. económico, Temos que ter que cuidado, vem é aí evidente o que desenvolvimento do país. Não, vamos passar ainda período se este de recessão, memorando isso não for tenha dúvida. cumprido, nós vamos chegar ao fim com mais dívida, isso está previsto no próprio memorando, com mais dívida, com a economia em recessão durante vários anos, com um aumento brutal do desemprego e com a alienação de património público essencial. Porque não há ninguém que explique qual é a razão, se o Estado tem um problema de dívida pública e de déficit, alienar, para além da importância estratégica que tem a maioria destas empresas que pagam dividendos ao Estado e que pagam impostos que, quando forem privatizadas, nunca pagarão no mesmo montante. Basta ver o que se passa com a Galp. Os dois maiores acionistas da Galp, que são a Américo Amorim Energia e a ENI, não pagam um cêntimo de imposto em Portugal, porque uma está sediada na Holanda, a Amorim Energia, e a outra é uma empresa italiana. Portanto, todo esse imposto foge daquilo que devia ser o pagamento ao Estado. E os dividendos, quando se privatizar a parte que o Estado ainda lá tem, também deixam de reverter para o nosso país e vão nem é para o capital nacional, vão para o estrangeiro. Esses recursos saem todos do país. Uma réplica. E se isto continua, vamos chegar ao fim sem anéis, sem dedos e já sem poder mexer as mãos para nada. Porque é que nós temos uma EDP que está na maioria privatizada, está na sua maioria privatizada e, portanto, que de facto desenvolveu-se muito porque cobra tarifas altíssimas para a nossa economia e para a população portuguesa. E agora o Estado tem que vender os quase 20% de participação pública que ainda está na EDP, segundo o tal memorando, e o Governo está a negociar com uma empresa pública, com uma empresa alemã que tem 20% de participação pública. Portanto, nós não podemos ter 20% de participação pública na EDP. E o Governo e a empresa que vai comprar tem 20% de pública, participação pública alemã. Isto é que não É pode ser. mesmo uma Isto é que não proposta pode ser. possível. Isto é que é o sistema em que nós estamos incluídos. Mas olha que a soberania nacional não há nenhuma corda na garganta que possa apertar. Porque essa é uma via histórica. Pois é. E mais cedo do que tarde espero que as coisas sejam invertidas porque este caminho não serve mesmo.